Olha quem tá de volta! Depois de 9 longos meses sem gravar um único vídeo, sem fazer um postzinho no blog, no Instagram, eu decidi voltar. Claro que não estava nos meus planos ter essa volta agora. Eu tinha sim intenções futuras de fazer uma coisa diferente aí pro meu YouTube, mas essa quarentena tá fazendo com que a gente utilize e pense em formas de ocupar o tempo, né? De uma forma diferente. Então eu decidi antecipar a minha volta aqui pro YouTube. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha carreira profissional. Quando as pessoas têm muita curiosidade quando elas me conhecem e perguntam: ué, mas você é jornalista, como que você agora só trabalha com redes sociais, enfim. Todo mundo tem essa curiosidade e esse é um assunto que sempre tá nas minhas rodinhas aí de conversa, então eu vim falar pra vocês um pouco da minha história. Eu comecei em 2007 na Rádio Mensagem, que é uma rádio católica aqui de Jacareí. Eu fazia a produção das laudas, ou seja, todos os textos que os jornalistas liam dentro do estúdio, e comecei estagiando, além dessa função, eu fazia também reportagem de rua. Isso me ajudou bastante, porque eu falo até pelos cotovelos, então eu fui perdendo a vergonha cada vez mais de falar com as pessoas, de falar publicamente sobre assuntos, enfim. Então, pra mim foi muito importante, porque foi o meu primeiro emprego, eu tava no primeiro ano da faculdade, então pra mim foi enriquecedor a experiência de poder atuar numa coisa tão nova, tão diferente, e que me fez tão forte profissionalmente, né? Embora eu tive uma atuação local, eu fui efetivada. Então eu comecei como estagiária e encerrei o meu ciclo de 2 anos aproximadamente efetivada. Então, além dessas reportagens de rua, eu também apresentava alguns jornais no estúdio. Então, acho que das minhas experiências, essa que eu olho com mais carinho, porque é a que mais me dá saudade. Então, quando eu gravo vídeos, é como se eu estivesse resgatando um pouco desse sentimento, assim. Tô usando de colinho o quê? Meu LinkedIn, porque eu não consigo decorar tudo, não. Depois, eu atuei também como estagiária do SAI, que é a autarquia de água e esgoto aqui da minha cidade também, de Jacareí. E eu atuava ainda como estagiária, eu era responsável por várias coisinhas, várias ferramentas de comunicação interna da assessoria de imprensa. Então, por boletins informativos, comunicação com os funcionários, era bem comunicação interna. Foi uma experiência diferente e foi uma preparação para minha próxima, porque logo que eu me formei na faculdade, eu assumi um cargo de assessoria de imprensa, então eu produzia releases para a Câmara Municipal de Jacareí. E eu produzia muitos releases, muitos. Então, às vezes um dia calmo eram 5, num dia cheio eram 10, 12, 15 releases. Então era algo assim bastante trabalhoso e que me exigia muita técnica de escrita. Tinha que ficar assim bem atenta para evitar erros, enfim. Acompanhava os eventos, era bastante desgastante no sentido da dedicação que eu precisava ter para esse serviço, mas é algo que eu consigo olhar com bons olhos, porque essas foram as minhas únicas experiências com jornalismo. Então, desde 2013, que foi quando acabou essa minha experiência, eu não atuo mais como jornalista. Fica aqui guardadinho essa vontade, esse desejo, e eu até comentei sobre a minha experiência com rádio, que quando eu gravo vídeo eu consigo ficar mais próxima da minha profissão, né, da minha paixão, mas eu consegui encontrar nas redes sociais uma forma de continuar contando histórias, que era uma das coisas que eu mais gostava de fazer como jornalista, contar histórias. E nas redes sociais a gente pode fazer isso de N maneiras, como eu tô fazendo agora aqui com vocês, tô contando uma história com vídeo e tudo mais, né? Muito chiquetoso. Depois dessa experiência, eu tive a minha primeira de home office. Então, pra mim, embora a gente esteja em quarentena agora, fazendo o trabalho remoto, pra mim não é novidade. Eu já atuei por mais de um ano trabalhando em casa.
Eu morava com os meus pais, então era bastante difícil deles entenderem a minha rotina, que eu não estava disponível o tempo todo. Era bastante conflitoso da gente se relacionar nesse sentido, mas eu pude aprender a controlar o meu tempo, a destinar as minhas prioridades, aprender coisas que parecem simples, mas de não trabalhar de pijama, enfim, coisas que fazem super a diferença no dia a dia, né? Então, como foram quase, acho que 1 ano e meio dessa forma, então eu não tô estranhando a gente tá na quarentena e eu já me perdi no tempo, devo estar em isolamento há 25 dias, isso, talvez, por aí, 3 semanas. Então, eu não tô sentindo muito o lado negativo da quarentena. Mas enfim. Depois, eu trabalhei também como analista de comunicação digital numa empresa, num e-commerce de São José dos Campos, e foi aí que minha cabeça começou a ampliar para rede social, embora nesse home office que eu trabalhei, que era com eventos, esqueci de falar. Então eu produzia eventos e fazia assessoria de imprensa e outras coisinhas, mas sempre relacionada com eventos noturnos, né, de uma casa noturna. Com essa experiência de e-commerce, eu pude ampliar a minha visão de mídia digital. Inclusive, a gente foi bisbilhotar um tempo atrás no site desse e-commerce. Eu fazia um pouco de tudo, né, como todo primeiro emprego de algo, foi meu primeiro emprego de digital. Então eu fazia um pouco de tudo e uma vez o designer precisou se ausentar porque ele sofreu um acidente e a gente tinha uma entrega importante para fazer que era de embalagens de papel. E quem fez as embalagens? Eu. E aonde estão essas embalagens? No site até hoje para vender. Então eu fazia um pouco de tudo e inclusive de redes sociais, estratégia de e-commerce, e-mail marketing, enfim. Então eu pude aprender muito no pouco tempo que eu fiquei. Todas essas minhas próximas experiências, que foi com comunicação digital no e-commerce, depois numa primeira agência de comunicação, foram de 6 meses. Então elas foram mais curtinhas, mas eu pude aprender muito com elas porque foram as primeiras que eu pude ficar extremamente focada fazendo uma coisa só. Depois, em 2015... eu assumi um cargo de gestão de mídias sociais na afiliada da Rede Globo aqui em São José dos Campos. E eu fiquei 2 anos e meio até pedir demissão, porque havia uma incompatibilidade ali, eu não estava feliz profissionalmente, eu queria ter novos projetos, assim como esse que eu tô tendo agora, falando com vocês. Então eu decidi me desligar, mas foi assim... Como jornalista e podendo unir o jornalismo a redes sociais, era um emprego dos meus sonhos. Era onde eu sempre quis estar, assim, era uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu fazia a gestão de todos os canais, de Facebook, Instagram. Então foi a primeira vez que eu fazia algo focado em redes sociais para um cliente só, para uma marca que na verdade tinha desdobramentos lá dentro. Eu acabava fazendo 7, 14 contas para fazer todos os programas da casa, mas era algo que era extremamente focado. Então eu tinha meta, eu tinha resultado e eu tinha estratégias, enfim. Era algo que fazia muito sentido naquele momento. E quando eu me desliguei, eu pensei, vou só trabalhar com os meus clientes de freela e vou ficar feliz da vida. A gente teve uma mudança aqui, peguei todos os gatos, colocamos na mala e fomos morar. A gente passou uma temporada em Ubatuba pra relaxar. Quando a gente já tava meio sacudo, que a gente viu que a vida praiana era sossegada demais pra gente, os gatos sentindo na pele o que era maresia. Tadinhos. Eu recebi um convite pra voltar e vou até descartar o celular, que agora eu já sei, já, de cabeça. E há uns 2 anos, acho que fizeram 2 anos agora, eu tô na Mestra, que é uma agência de comunicação de São José dos Campos, que eu sempre quis trabalhar. Eu fiz uma entrevista lá, quando eu fui entrar na Rádio Mensagem, em 2007, eu fiz uma entrevista que era um caça-talentos, tipo o aprendiz Roberto Justus, estava no auge e tinha equipe contra equipe, apresentando case, tinha um cliente que era um cliente de verdade, então, assim, foi uma experiência que eu fiquei bem encantada. Eu sempre tive aquele sentimento, um dia quero trabalhar lá, um dia quero trabalhar lá, e aconteceu.
Então eu comecei fazendo somente mídia online, ou seja, só fazia veiculação de anúncios. Foi a primeira vez, novamente, que eu ocupei uma função tão específica. Eu comprava mídia no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, no Google, no YouTube, enfim. Eu só fazia compra de mídia. E há 6 meses, não, já deu mais de 6, acho que há 8, eu fui convidada para assumir a gestão do departamento de digital e lá estou até hoje. Então esse é um pouco do motivo do meu sumiço das redes sociais e com a produção de conteúdo, e que eu escolhi me dedicar para esse projeto da agência, porque quem trabalha com a agência sabe o quanto você precisa ser dedicado. Lá a gente tem em média de 20 a 40 clientes, então assim, é muita coisa, é muito trabalho, é muito Facebook, é muito Instagram para gerenciar. Então eu fiz algumas escolhas, por isso que eu fiquei 9 meses tão ausente aqui do YouTube. Mas agora que eu consegui me reorganizar, então eu não tenho mais freelas como eu tinha antes, né? Eu tô me dedicando exclusivamente à agência, então eu penso que agora eu consigo equilibrar aqui e consigo voltar a produzir conteúdo da forma que eu gostaria, porque assim como o que eu prego para os clientes, eu preciso também executar isso, né? E a frequência é algo que é muito importante, principalmente nas redes sociais. Então eu não posso gravar um vídeo e sumir por 9 meses, de repente voltar, né? Que é exatamente o que eu estou fazendo agora. Eu vou ter um trabalho muito maior para poder voltar a me relacionar com a minha audiência, para que os meus vídeos, os meus conteúdos voltem a performar, enfim. Eu vou ter mais esforço e, se eu puder, eu vou ter que investir mais dinheiro nisso do que se eu fizesse algo frequente, perene. Isso é uma estratégia. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu contei aqui pra vocês, pode deixar aqui nos comentários. Se você quiser algum conselho, conversar sobre a sua carreira, enfim, é algo que eu converso muito com estudantes que estão assim, o que eu faço? Tô estudando isso, tô fazendo aquilo, enfim. Fiquem à vontade pra deixar aqui nos comentários. Não esquece de seguir como falo, não é seguir o canal, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais também, acessar meu blog, fazer tudo mais. Beijo!